Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, né? Nós vamos orar, continuar orando pelos irmãos e também nós vamos orar para a Marilda. Ela é casada com meu cunhado, né? Com o irmão de Rosângela. Ela perdeu uma irmã agora semana passada. Ela mora lá em Montes Claros. E assim, uma coisa, a irmã viajou para São Paulo e acaba que adoeceu, fez uma cirurgia, foi fazer uma cirurgia e morreu lá, sabe? Saiu de Montes Claros para lá. Então, assim, uma coisa bem chocante, né? Porque sai para passear e depois morre e volta no caixão. Então, nós vamos orar por ela, ela chama a Marilda. E orar, continuar orando pelos irmãos, né, que está necessitado, irmão Geraldo, que está aqui, sempre está recuperando, o irmão Daniel, o irmão Sebastião também, eu estava até lembrando da irmã Neuza, né? Eu creio que se ela pudesse, ela estaria aqui. Já tem tempo que ela não vem, porque não tem condição de vir, né? Mas nós vamos orar por ela, para Deus abençoar ela, aonde ela estiver. Minha irmã. Ah, tá. E também a gente chama ela de Du, ela chama do Carmo, né? Também lá de Montes Claros, está pedindo oração, nós vamos orar por ela também, né? E eu estava falando, irmão Sebastião, o pastor Joel também e a esposa. A irmã Daniele não veio ainda não, né? Está em casa. Pois é, nós continuar orando, ela fez a cirurgia, nós vamos continuar orando por eles, né? Por todos. Irmão Severino também, vamos orar por ele também. Até domingo ele pediu oração. Nós vamos continuar orando, pedindo a Deus, né? Para ajudar, porque não é fácil, ficar doente não é fácil. Eu já tenho experiência disso, que eu já fiquei muito tempo, um tempo atrás, e não ando tão bem, né? Tem dia que a gente não dá conta, né? Terça-feira mesmo não tinha condição de vir, né? Então, a gente, quando vai ficando, a Bíblia fala aí a pura verdade. Depois dos 70, é só cansaço e enfado, né? Não tem assim, a gente, é claro, tem que procurar um médico, uma coisa assim, mas isso aí é só para ajudar um pouquinho. Não, ninguém vai voltar a ficar novo só depois da morte, né? Tem que morrer primeiro para depois ficar novo novamente. Agora, daqui é esperar o que foi determinado lá em Gênesis, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Então, isso aí não tem jeito. Todos nós que estamos aqui, né? Eu sempre peço a Deus por todos nós, para não acontecer da gente ficar deitado numa cama, né? Que a pior coisa que tem é ficar deitado numa cama anos, como a irmã do irmão Zé Moco mesmo, há anos está deitado numa cama. É triste, né? Duro, não sabe praticamente nada, talvez nem escuta quase nada, anos deitado. Então, é igual o profeta mesmo, ele falou que assim, se pudesse, não, mais ou menos nessa palavra, se pudesse escolher, ele queria alguma coisa no coração de uma vez, né? Uma coisa assim, que seria melhor, né? Mas Deus sabe, né? Deus sabe tudo, né? Nós vamos cumprir o que Ele determinou para cada um de nós, né? Então, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Nós vamos ler primeiro em Gênesis, depois da oração, nós vamos ler São Mateus também, 12, do verso 38 a 40. Mas vamos ler Gênesis 24, verso 1 até o verso 7. Eu quero falar um pouquinho qual seria o maior sinal dado a esta geração. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sinal, né? Então, vamos ler aqui em Gênesis. Está escrito assim:
E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, que tomes mulher de lá para meu filho. Sempre o anjo é que guia, né? Nós estamos pregando muito sobre o anjo, né? Então vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante desse altar, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo isso vai acontecer, mas enquanto o Senhor nos dá vida, nós estaremos aqui, Senhor, para cumprir o propósito do Senhor, Pai. Eu creio que o propósito do Senhor, por um lado, era que nós estaríamos aqui para ouvir a Tua palavra. E creio, Senhor, também que o Senhor me deu esse privilégio de pregar a Tua palavra. E eu estou aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. E continuar pregando, Senhor, até o dia que o Senhor quiser. Meu Deus, me dá força, me dá coragem, Senhor, e também me dá a revelação da Tua palavra. Meu Deus, mostra, Senhor, aquilo que eu devo falar, Senhor. E isso que eu quero dizer, Senhor, mostra-me através da própria palavra que o Senhor tem enviado, a sua Bíblia, a Bíblia do Senhor, a mensagem do Senhor, Pai. Mostra para que eu possa, Senhor Deus, falar com os teus filhos que estão aqui para ouvir e aqueles que estão através da internet, Senhor, que ainda vão ouvir também, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar nós, Senhor, no decorrer desses dias, quando, meu Deus, a morte está reinando nessa terra, Senhor. Tanto a morte natural quanto a espiritual. E assim nós pedimos, Senhor, socorre-nos e não deixa, Senhor, que essa morte espiritual venha sobre nós, Pai. Mas que a vida que está na Tua palavra, Senhor, possa ser mostrada a nós, Pai, através do Teu Espírito, Pai. Assim nós queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, assim nós temos esses pedidos, Senhor, como chegou esse pedido da minha cunhada, Senhor, a do Carmo, Senhor, e também, meu Deus, a Marilda, Senhor, também ali de Montes Claros, Pai. Ajuda ela, Senhor, ela perdeu uma irmã, meu Deus, e nós estamos orando por ela e também sua família, Pai, para que o Senhor consola, Pai, aquela família, Pai. E também, Senhor Deus, a minha cunhada, a do Carmo, Senhor, ela, há poucos dias, eu creio que até hoje ela não está andando bem, saúde. Meu Deus, mas ela crê no Senhor, ela crê na cura, ela crê que o Senhor é o único que pode ajudar ela. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, quem sabe ela está ouvindo agora mesmo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar presente ali na vida dela, Senhor, para que ela possa receber a cura. Meu Deus, neste momento, Senhor.
E assim nós oramos por esses irmãos também, todos que eu citei, que nós estamos sempre orando, Pai. Os irmãos daqui, pastor Joel, Senhor, a esposa. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida deles, aonde eles estiverem, Senhor. O irmão Geraldo está aqui, ajuda ele para que ele possa sair daqui melhor, Senhor, com mais força. Está aqui com a irmã Maria, Senhor. Meu Deus, sempre está do lado dele, Senhor. Ajuda esse casal. E ajuda todos os irmãos que nós falamos, Senhor. A irmã Neuza, Senhor. Dá ela a porção, Senhor, que ela receberia se ela viesse aqui, que ela possa receber aonde ela estiver, Senhor. Também o seu pai ali, que ela está olhando, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar ele e todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, meu Deus, fala conosco mais uma vez. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. E também o irmão Severino, nós vamos continuar, no final nós vamos continuar orando por todos. É claro que quando a gente fala os irmãos, ele também, né, está junto com esses irmãos que nós oramos. A irmã também, Daniela e tudo. Deus abençoe eles aonde eles estiverem, né, dá eles saúde. Mas eu estava até conversando com o irmão Wilson ali, tem pouco tempo, ali, ele me perguntando quantos hinos que ia cantar. Eu falei, pode ser só 2, né? É claro que a gente, um culto, é claro, se não tiver ninguém para cantar, pode passar sem os hinos, mas a única coisa que não pode faltar é a palavra, né? Não pode faltar. Então eu estava até falando com ele que nós devíamos ter, pelo tempo que nós estamos vivendo e a hora que nós estamos vivendo, devia ter culto todo dia, sabe? Para a gente ouvir a palavra, devia ter culto todo dia, para a gente estar sempre ouvindo, porque tanta coisa aí que tem para atrapalhar, né? Então, esse tempinho que a gente tem aqui é um grande benefício para a gente, né? No passar do tempo, né? Você sai daqui, já pode encontrar alguma coisa que não está bem, né? Então, aqui dentro, pelo menos, eu creio que os irmãos como eu, por exemplo, eu estava até falando com minha esposa, eu não, principalmente dia de culto, domingo, eu não vejo se tem gente levantando, se tem gente andando, se tem menino, eu não vejo. Não dá nem tempo eu ver essas coisas, ainda bem que não dá tempo, sabe? Então, não envolvo com nada. Quando eu estou aqui, o que eu quero é que Deus me fala para falar com vocês. É a única coisa que eu quero aqui, é isso. Então, não envolvo com nada. Pode, às vezes, é claro que não pode deixar, os diáconos não podem deixar, mas eu aqui, eu nem vejo menina andando, se estiver andando, se tem alguém andando, eu não vejo. Sabe? Mas não é bom, é claro que não é bom, mas eu não vejo exatamente assim, porque eu estou ligado sempre na palavra, estou ligado e eu não estou preocupado com outras coisas, né? Mas que seria bom se a gente pensasse, porque nós pensamos no nosso tempo, mas se a gente pensasse no tempo de Deus, a gente saberia quão perto está o fim de tudo. O tempo de Deus, eu creio que no tempo de Deus não falta nem segundos mais. Está faltando menos do que segundo. Porque se um dia para Deus é como 1000 anos, pense bem. Um dia para Deus é como 1000 anos. Agora pense bem no tempo que está faltando para Deus. Sabe? Então é uma coisa está muito pertinho. Está muito pertinho de acabar tudo, sabe? Então, a gente tem que estar bem atento a tudo, porque é como a morte. A morte, para qualquer um de nós, você pode estar vivo, amanhã está morto. Vem de repente. É a mesma coisa o rapto. O rapto vem de repente. Quando pensar que não, já aconteceu. Quer dizer, enquanto a gente está pensando, pensar hoje, passou o dia, amanhã não aconteceu ainda. Mas e se amanhã tiver acontecido? Aí é que vem o desespero, né? Sabe? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz por onde ir? Aí
é que vem o desespero quando realmente vê que aconteceu. Porque cada dia que passa, a gente vê, não é lá no mundo, lá fora não, a gente vê dentro do povo que diz que é da mensagem. A gente vê que está esfriando. Às vezes, muitos lugares tem que esquentar através de música mesmo, tem aí para esquentar. A palavra já não esquenta mais ninguém. Então, está ficando difícil, né? Palavra, então tem que esquentar através de música. Muita música para esquentar. Não é assim. A coisa, às vezes, dessa maneira, aí faz com que o povo esfria mais. Porque lá fora, o que segura o povo é música, é hinos cantados. Palavra já não existe mais. Então, o que nós devemos entender que em todo culto, a principal coisa é a palavra de Deus, e o tempo que nós gastamos é para pregar a palavra de Deus. De outra maneira, nós vamos ficar perdendo tempo. Então, deixa eu ler mais a outra escritura que eu falei que eu vou ler, é no livro de São Mateus. São Mateus 12, eu quero ler aqui o verso, São Mateus 12, no verso 38, 38 a 40. Como nós vamos falar desse sinal, então eu quero mostrar para os irmãos exatamente, realmente o que, e pela mensagem, o que significa esse sinal. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, irmãos, às vezes lê só, sem muito entendimento, sabe? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: aquela geração como a de hoje, nós vamos ver que a geração hoje é pior do que aquela. Porque aquela geração, ela rejeitou por amor a nós. Os judeus rejeitou a palavra porque Deus cegou os judeus. E mesmo assim eles tiveram que pagar caro por aquilo. Agora pense nós. Se os judeus rejeitou a palavra, todo mundo sabe disso, o mundo sabe. Os judeus rejeitaram por amor a nós. Senão eles não teriam rejeitado. Foi Deus mesmo que cegou os seus próprios filhos para que eu e você tivessem oportunidade de ser salvo. Porque senão ninguém, nenhum gentil seria salvo. Mas Ele fez aquilo para mim, para nós todos, escutar a palavra e aceitar a vida eterna através daquela rejeição, sabe? Então, por isso, e outra coisa, além de tudo, as bodas do Cordeiro era para eles. Está escrito no próprio livro de São Mateus e em Lucas. Os filhos do reino eram eles. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quer dizer, eles foram lançados desde lá e ainda, quando receber Moisés e Elias, eles ainda vão para a grande tribulação. Passar pela grande tribulação, quando era eles que devia estar lá, e é nós que vamos para lá. Os filhos dos reis serão lançados nas trevas exteriores, mas os gentios vão estar lá nas bodas do Cordeiro, e era eles que iam estar. Veja como que Deus faz as coisas da maneira que Ele fez, porque se eles não rejeitassem, ninguém tinha oportunidade. E eles sofreram.
Sofreram e estão sofrendo até hoje por causa daquela rejeição. Agora, se eles sofreram tanto, e nós, se rejeitar tão grande salvação nos nossos dias? Porque, como sempre a gente está falando, a nossa salvação depende da mensagem agora. Agora, se rejeitar essa mensagem, pronto, nós somos perdidos com a Bíblia na mão e com a mensagem na mão. Então, o que nós precisamos entender é isso. O próprio Jesus ali, ele estava falando assim, uma geração má e adulta pede um sinal, e não será dado outro sinal. É claro que ele jogou lá para o passado, mas o que ele estava dizendo? Que aquela geração ali receberia um sinal de ressurreição. Ele não tinha morrido ainda, ele nem tinha morrido. Mas ele já estava falando, olha, vocês vão, como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, sinal de ressurreição. Mas ele vai ressuscitar, esse será o maior sinal para vocês. E hoje, qual é o maior sinal para nós? A mensagem que é o mesmo que ele disse, Jesus ressuscitado no nosso meio, fazendo as mesmas obras que ele fez no passado, não o que ele fez nas eras, mas o que ele está fazendo agora. O que ele fez nas eras foi para aqueles que não receberam o sinal de ressurreição. Jesus ressuscitou nos nossos dias, fazendo a mesma coisa que ele fez no passado, não durante as eras. Por isso que eu creio que eu preguei aqui num dia falando, restauração da árvore noiva. Com Lutero ele ainda estava como morto, quer dizer, que seria aquela parte ali de sexta-feira, o resto de sexta-feira para sábado à noite ele ainda estava como morto. Com João Wesley também ainda estava como morto. Com os pentecostais houve um rumor que ele estava chegando, e aqui está ele, sabe? Com os pentecostais houve um rumor, quer dizer, o rumor era os dons. Os dons estavam mostrando que o que Paulo disse em 1 Coríntios. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, seria os dons. Ainda que eu fizesse isso, se não tivesse amor, de nada aproveitaria. Mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será tirado. Aqui está o que é perfeito, que viria, que era a parte de ressurreição. A parte que Deus estaria aqui na terra, fazendo aquilo que ele fez no passado, antes da ressurreição. Por isso que antes da ressurreição ele pôde falar, uma geração má e adulta vai receber um sinal, e o sinal será de ressurreição. E ele estava falando com aquelas pessoas vivas ali, mas o sinal ainda não tinha sido dado, porque o sinal era depois que ele ressuscitasse dos mortos. Eu creio que vocês estão entendendo, né? E aquele que seria o sinal, quer dizer, ele estava falando, não tinha acontecido ainda. E não tinha ainda, sabe? Porque ele estava falando não apenas de Jonas no ventre da baleia, mas ele estava falando um sinal que ele estava pedindo. Eles pediam um sinal. Nós queríamos que o Senhor mostrasse um sinal para nós. Então eu vou mostrar um sinal depois da minha ressurreição. Tá. Só que quem viu? Quem é que viu? Poucas pessoas. É tanto que nos dias quando ele morreu, pelo que a gente viu ali, é claro que tinha outras pessoas que tinham crido e tudo mais, mas só estava 11 pessoas que estavam seguindo, sabe? Então, o que a gente tem que entender é isso. Deixa eu começar a ler aqui nas mensagens, para a gente ter mais entendimento a respeito, né? Então, vamos aqui, eu vou ler só os parágrafos que eu anotei aqui, da mensagem A Rainha de Sabá. Então, aqui no 32, Rainha de Sabá, é isso mesmo que eu anotei, 32. Escute bem aqui. Agora, vemos que ao longo de todas as eras, Deus sempre fez sinais e maravilhas entre seu povo,
em todas as épocas, em todas as eras. Aí tem assim, e voltamos, aí tem uma reticência. Jesus estava se referindo a eles quando viu que eles não criam nele como Messias. Que a parte de Messias, irmãos, vocês têm que entender, a parte de Messias é enquanto ele é filho do homem, enquanto ele pode revelar o segredo do coração. E a parte principal para nós é exatamente a mensagem que começou, que sempre a gente está falando de 46 para cá, que ali vem as duas etapas. Filho do homem é quando você recebe salvação. Terceira etapa, dificilmente, a não ser que você já está seguro nas duas. Terceira etapa sempre foi pregação para os perdidos eternamente. Você sabe disso, né? Terceira etapa. Mas quem recebe, quem viu ele fazendo aquelas duas etapas, quando ele foi pregar, ele já pregou no inferno. Mas só que o inferno já está aqui na terra, hoje. As pessoas que estão fazendo a obra, como está escrito em Apocalipse. Ali, eu creio que é 17, uma coisa assim, que Satanás saiu do abismo. Ele sai, ou é 3, não recordo mais, depois eu vejo. Mas ele sai do abismo. Olha, ele sai do abismo é nessa era. O diabo sai do abismo e tudo que ele tem que fazer, ele faz. As pessoas do mundo, olha, irmão, não tem condição. Não tem condição a maneira que as pessoas estão agindo, a maneira que as pessoas estão ficando, tudo, tatuagem, gente, tem hora que você olha para uma pessoa assim, você nem sabe se aquilo é gente mais. Agora, como que pode uma coisa dessa, você pensar que isso não é um inferno aqui na terra? Então, essas coisas também ajudam nós a sair. Porque quando a gente vê essas coisas, é que você dá vontade de ir embora. Se nós vamos ler aqui na outra mensagem, se isso não nos atingiu ainda, tem alguma coisa errada. Porque está escrito que nós temos que amar a sua vinda, não é crer apenas, não é ver que ele está vindo, não. Você tem que amar a vinda, você tem que ter aquela voz: Senhor, vem depressa, vem depressa. Você acha que o povo está querendo isso? Não está. O povo não está querendo que ele venha depressa. Mas aqui é provado que quem está querendo ir, e vai sair, está querendo que ele venha depressa. Sabe? Está querendo que ele venha depressa, não é o caso de ficar pensando que mas vai durar muito tempo. Não pensa nisso não. Senhor, vem depressa, Senhor. Não é pedir para durar mais tempo, não. Nós não estamos aqui para pedir para durar mais tempo, de jeito nenhum. Mas vamos aqui, deixa eu continuar. Então, e ele começou a se referir às eras passadas. Ele disse: em verdade vos digo que Jonas, no tempo de Jonas, eles lhe pediram um sinal, disseram: mostra-nos um sinal. Veja, não importava quais coisas acontecessem, eles não viam. Não adianta. Irmão, não adianta. Tanta coisa que já aconteceu, tanta coisa que já referindo à própria mensagem, tanta coisa que já aconteceu, porque um dos maiores sinais que aconteceu foi quando William Branham estava vivo aqui, revelando o segredo do coração, que foi o maior sinal para nós. Sabe por quê? Porque aquele foi o maior sinal para Abraão. Não houve outro sinal depois daquele, não. Houve uma transformação do corpo de Abraão e Sara depois daquele sinal. Sabe? Então, o que a gente tem que entender é isso. O maior sinal foi quando Deus estava aqui revelando o segredo do coração das pessoas, provando que aquele era o maior
um dos maiores sinais para a noiva. A noiva teria que segurar naquilo e saber que aquela porção é dela. E mesmo que viesse uma pregação, como nós sabemos, a pregação, quando a nuvem aparece, já é para condenar o mundo. Mas quando vem essa condenação para o mundo, você está seguro daquilo que você creu. Você já está seguro, sabe? Você já recebeu o maior sinal. Creu que Deus manifestou na terra e fez o sinal que Jesus falou que faria. Assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. A quem é o Filho do Homem? O Messias. Está vendo? A mulher no poço conheceu o Messias pelo sinal de profeta. Ela jamais conheceria aquele homem se ele não tivesse feito o sinal de um profeta. Quando ela viu o homem, ela viu ali apenas um judeu. Quando ela viu que ele chegou pedindo água para ela, ela falou: nós não comunicamos, eu sou samaritana, você é judeu. Você sabe que nós não comunicamos. Mas ele falou: se você soubesse quem está te pedindo água, que salta dessa vida para outra. Aí ela interessou, mas o interesse dela apenas não resolvia. Aí ele precisava revelar o segredo do coração dela. Vai lá e busca seu marido. Aí que está a coisa. Vai lá buscar. Eu não tenho marido. Ele falou, você disse bem, você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Então isso você disse com verdade. Aí ele queria era aquilo, sabe? Vejo que tu és profeta, está vendo? Os nossos pais sempre falou que quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Ele disse: sou eu que falo com você. Não precisou de mais nada. Ela era uma crente. Aquele foi o maior sinal para ela. E aquele sinal fez com que ela largasse até a água para trás e anunciar que um homem tinha falado isso com ela e ele, será que não seria o Messias? Aí todo mundo creu, está vendo? E aquilo foi o maior sinal, nunca disse mais nada sobre a mulher de Samaria. O maior sinal que ela viu foi aquele segredo sendo revelado, e através daquele segredo ela pôde entender que só o Messias podia fazer aquilo. E eu e você? Você vai entender que é o William Branham que fez ou o Messias que fez? Claro que foi o Messias que fez, sabe? Não é o William Branham. O William Branham era apenas um canal pelo qual Deus estava trabalhando, mas por isso que ele às vezes fala, às vezes não é eu não. Quer dizer, vocês ouviram minha voz? Mas não foi eu que falei, não. Tá? Foi ele que falou. Tá? E quem fala é o Messias. O Messias revela o segredo do coração. Sabe? Então, quando passa para a terceira etapa, por certo, é um amadurecimento. Talvez no domingo nós vamos pregar sobre isso. É um amadurecimento de semente. Se você é uma semente boa, você está sendo amadurecido pela terceira etapa, porque o sol quente não é para fazer mudança na semente, mas é para amadurecer aquilo que está dentro de nós. É isso que nós temos que entender. A revelação, terceira etapa, é um amadurecimento daquilo que já está dentro, daquilo que nós recebemos através dos 3 mensageiros. É isso. Então, quem é joio vai amadurecer como joio pela mesma manifestação, pela mesma mensagem. Quem é trigo amadurece como trigo. Mas por quê? Porque já manifestou como trigo desde que o Messias revelou o segredo. Aí você já provou que você era um trigo. E aí você vai amadurecer como trigo. Tá? Estou falando de uma maneira que eu acho que vocês devem estar entendendo, né? Então vamos lá.
disseram: mostre-nos um sinal. Veja, não importava quantas coisas acontecessem, eles não viam. É a mesma coisa hoje. Veja, as pessoas se sentam lado a lado assim, e uma pode ver o poder e a glória de Deus, e a outra não vê nada. E aí? Senta lado a lado, você viu, né? E uma vê e a outra não vê nada. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, tá? É a mesma coisa hoje. Veja, as pessoas sentam lado a lado e assim, e uma pode ver o poder e glória de Deus e a outra não vê nada. Ora, como Paulo, a coluna de fogo ele pôde vê-lo muito bem, mas os que estavam ao seu lado não conseguiram vê-la. Os magos viram a estrela, ninguém mais o viu. Passou sobre os observatórios, tudo mais. Quer dizer, tinha outros olhando as estrelas, mas aquela só os magos é que viu. Mesmo aqueles que observavam as estrelas não viu aquela só os 3 reis magos é que viu, porque sempre eles estavam esperando que o Messias ia nascer ali, o rei ia nascer ali. Eles estudaram sobre Daniel e tudo mais, eles criam e sabiam sobre a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Eles sabiam, eles estudavam sobre aquilo e olhavam, eles conheciam as outras como os demais, mas eles esperavam que apareceria uma estrela diferente das demais. E quando apareceu, eles viram, porque eles estavam esperando por aquilo. Então, se nós estamos esperando por Ele, então Ele vai aparecer para nós. Vai. Então, vamos lá. Os magos viram a estrela e ninguém mais o viu. Passou sobre os observatórios e tudo mais, porque eles não estavam procurando por ela. Você tem que estar buscando por algo, você tem que vir com expectativa, guiado pelo Espírito Santo. Então, dê atenção agora. Aqui vem, abra seu coração. Jesus disse: uma geração má e adúltera busca um sinal. Ora, ele não poderia estar falando diretamente com eles, porque ele ainda não havia morrido, mas disse que lhes seria dado um sinal. O sinal: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outras palavras, que tipo de sinal uma geração má e adúltera encontraria, que lhe seria dado? Bem, você pode falar de todos os sinais que quiser, mas aqui está um sinal que ele mencionou, que a geração má e adúltera e esta é ele. Os sodomitas estão se espalhando pela terra, dúvida, incredulidade, ismo e tudo mais. Está falando agora para nós, está vendo? Tudo isso está acontecendo. Nos dias de Sodoma foi a mesma coisa. É claro que ali, por exemplo, qual é o maior sinal que foi em Sodoma? Foi os anjos ir na casa de Ló ou aquele anjo ficar com Abraão? Pois é, aquele foi o maior sinal. Ló nem ficou sabendo nada. Mesmo sendo sobrinho de Abraão, ele não ficou sabendo de nada. Só Abraão e Sara, o eleito, somente sabe essas coisas. E mais ninguém sabe. Mais ninguém. Só o eleito vai ficar sabendo e preparando para esse momento da vinda. Ele vai procurar ver, entender o que Deus já fez e que está fazendo, principalmente aquela parte, porque todo mundo sabe disso, irmão. Quando os judeus rejeitaram
a Jesus, porque ele andou primeiro como filho do homem entre eles. Quando ele foi rejeitado, ele foi em Samaria. Ele não foi entre os gentios como filho do homem, porque ele deixou isso para hoje. Ele foi entre os judeus e os samaritanos, lá. Mas deixou para vir como filho do homem entre os gentios no final. É por isso que nós recebemos esse sinal, e esse sinal já ninguém nem lembra mais. Mas esse foi o maior sinal, Deus na terra revelando o segredo do coração. Era tanto que a Hatmose, por exemplo, ali, olha, ela mostrou isso para nós. Quando ela viu aquele sinal que o profeta estava na casa dela falando, olha, que ele tinha matado, que tinha aparecido esquilo e tal, coisa, ela chegou na porta e disse, isso não é senão a pura verdade. A voz, não o William Branham, mas a voz de Deus entrou em cena e disse, pede o que você quiser agora, que vai acontecer agora, por esta palavra, quer dizer, por esta coisa que você declarou, pede o que você quiser. Aí você vai notar que tudo que tem na era, ele, como homem, ofereceu para ela. Ou, quem sabe, provando uma filha. Olha, se você quiser $1 milhão, vai cair aqui na mesa agora. Não precisava nem de banco, não. Deus traria aquele dinheiro e cairia ali para ela naquele momento, que é o que a era tem. A era é rica. Se você quiser, sua irmã, desde criança que é aleijada, se você quiser, ela vai levantar agora. Cura divina. Ela não quis também. Mas ela disse, olha, aí na mensagem diz, veio um pensamento lá do coração dela. Eu gostaria tanto que meus filhos fossem salvos. Eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Viu? Ela não estava olhando dinheiro, não estava olhando cura, ela queria salvação. E é claro que nesse caso os filhos dela eram predestinados e aquilo tinha que sair do coração dela para Deus ouvir. E Deus ouviu aquilo e disse, eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo não era o William Branham que estava falando aquilo, era Deus. Porque se ela quisesse o dinheiro, não ia falhar, ia cair todas as notas para ela. E ela ficaria rica, ficaria bem de vida, porque ela era bem pobrezinha, muito pobrezinha, ela, sabe? Vivia trabalhando, ganhava pouquíssimo, sabe? Então, foi oferecido para ela, mesmo assim ela não quis nada, não quis nem a cura da irmã dela. A irmã dela, desde criança que era aleijada, ela ia virar uma moça ali naquela hora, levantar. Ela não quis. Ela quis, eu quero salvação, não quero nada da era, não quero nem cura, é claro que a gente precisa de cura, mas ela quis uma coisa muito mais importante, que é a salvação. E ela recebeu a voz num instante, eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam lá zombando, e eles correram e vieram. Estavam zombando na hora os filhos, mas pelo pedido, e Deus atendeu, então eles se arrependeram, está vendo? Então, o que nós temos que entender é isso, o que a gente tem que ver, essas coisas aqui, ó, é que as pessoas, não importa como aquele estava pedindo sinal ali, não importa, eles não entenderam o que Jesus falou. Quer dizer, vai acontecer um sinal, o sinal é que eu vou estar no ventre da terra 3 dias e 3 noites, mas eu vou ressuscitar. Esse é o maior sinal para vocês. Eles não entenderam nada. Hoje é a mesma coisa. O que ele diz, assim será na vinda do Filho do Homem. Por isso que o William Branham sempre está dizendo para nós, Jesus está ressuscitado no nosso meio. Não é apenas que alguém no meio das eras pudesse falar isso, é porque
os acontecimentos que aconteceu na vida de William Branham não poderia acontecer na vida de nenhum dos mensageiros. Nenhum deles faria, nenhum, porque isso estava reservado para a última era. Sabe? Nenhum deles faria isso, de ter o poder, sair da boca dele o poder da palavra falada para criar esquilo e criar as coisas. Nenhum deles. Sabe? Criar do nada. Isso aconteceu com Moisés também. Quer dizer, da terra, pulga. Quer dizer, podia da terra, aí virar pulga, mas da onde não tinha nada. Ele chamou aonde não tinha nada, que ele apareça ali. Você lembra do cordeiro que apareceu para Abraão? Aquele cordeiro, quem criou ele foi Deus naquele momento. Porque aquele cordeiro tomaria o lugar de Isaac. Está vendo? Mas por causa da obediência de Abraão, aquele cordeiro apareceu na hora. Porque Abraão ia matar Isaac. Mas o anjo bradou e disse: não faça isso, Abraão. Quer dizer, eu sei que você é fiel. Mas logo um cordeiro apareceu. E aquele cordeiro foi criado ali, porque aonde ele estava, um cordeiro, qualquer animal bravo, qualquer bicho comeria aquele cordeiro. Mas ele foi criado na hora. Foi Deus que criou o cordeiro. Foi Deus que criou o esquilo. Foi Deus que criou. Provando que ele estava aqui andando para cumprir esse período, e que esse período é o mais importante para todos que creem na mensagem. Deus manifestou, criou, fez as coisas que só Deus podia fazer na vida desse homem, sabe? Na vida desse homem, porque ele tinha que ter alguém, porque ele tinha que manifestar, como era claro que Jesus lá era o cordeiro, mas aqui ele tinha que cumprir aquilo que ele falou através de um homem. Como é que Deus ia ser profeta aqui na terra se não tivesse um homem? É claro que o Filho do Homem em si o ministério do Filho do Homem é Jesus mesmo, mas tinha que manifestar através de um homem para provar que ele estaria aqui. Então, deixa eu ir mais um pouco aqui, ainda tem tempo. Então, vamos aqui. Em outras palavras, que tipo de sinal uma geração má e adúltera encontraria que lhes seria dado? Bem, você pode falar de todos os sinais que quiser, mas aqui está um sinal que ele mencionou, que uma geração má e adúltera, quer dizer, uma reticência, e esta é ela. Os sodomitas estão se espalhando pela terra, dúvidas, incredulidades, ismos, que eu tenho mais, né? Todos os tipos de coisas se espalhando pela terra. É uma geração má e adúltera, mas ele diz que receberão um sinal da ressurreição. Aleluia! O quê? Jesus Cristo vivo entre nós, andando em nosso meio. Viu aqui? É isso que nós temos que entender. Nunca esqueça, se os outros cultos vocês não entenderem, procure entender hoje. Esse é o maior sinal, Jesus andando no nosso meio. Tá. Então disse aqui, vivo andando no nosso meio, ele não está morto. As obras que eu faço, vós também as fareis, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei convosco. Eu é um pronome pessoal, eu estarei convosco, não outra pessoa, mas eu estarei convosco. Está vendo? Então, só até aqui. Então, eu creio que é só até aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. A rainha de Sabá, né? 41, isso mesmo.
É só aqui. Então, aí, a gente, por isso que a gente sempre está tentando mostrar para os irmãos, é isso. Não é apenas ler a mensagem e falar Deus enviou um profeta, não é só isso, tá? É estar além daquilo que nós lemos, daquilo que nós apenas falamos, Deus enviou um profeta. Não é isso só. Deus enviou um profeta exatamente para cumprir o que Jesus disse em São João 14, verso 12. Eu creio que eu posso ler aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Em todos os lugares, muitas pessoas querem mostrar que isso seja para todo mundo, mas não é para todo mundo, é só para quem ele enviou. São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, não aqueles, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele, isso aquele é aquele, tá? E por isso que em outros lugares, quando ele cita essa escritura, ele cita São Lucas 17:30, tudo, quer dizer, na vinda do Filho do Homem. Então, aquele fará as obras que eu faço, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. As obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. As fará as maiores, em outras palavras. E quem estava falando era o próprio Jesus, o Cordeiro, não é isso? São João 14, ali ele está falando isso. Porque eu vou para meu Pai. Em outras palavras, eu vou voltar à posição de Pai e eu vou vir através desse homem e fazer as obras maiores. Vou fazer muito mais do que eu fiz quando eu estava aqui. Eu estou falando diretamente para os irmãos entenderem. Direto, não só vocês, mas pessoas que vão ouvir através da internet. Se não quiser aceitar, é problema de quem não aceitar. Mas é bem-aventurado aqueles que aceitam essas verdades, não minhas verdades, mas a verdade que está acontecendo. Bem-aventurado são as pessoas que aceitam essa verdade do qual Deus está fazendo nos nossos dias, e é por isso que cada dia mais tarde está ficando em relação a isso, porque quanto mais passa, mais as pessoas não vê. Se não viu até hoje, quantos pregadores que estão no mundo que não sabe nada a respeito, só sabe falar que Deus enviou um profeta, só sabe pregar só sobre batismo. Não adianta. Tem muitas pessoas que vão ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e não vai para o céu. O batismo só não salva. Não salva. Você tem que entender isso. O batismo só não salva. O batismo na água só não salva. Aquilo é um primeiro passo. É para o arrependimento. É como Paulo chegou num lugar e perguntou: recebeste o Espírito Santo desde que cresces? Eles falaram: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Nós não sabemos que haja Espírito Santo, porque eles não tinham recebido a mensagem da hora ainda. Aquele povo não conhecia Jesus ressuscitado. Eles não sabiam nada, sabe? Mas a pessoa só recebe o Espírito Santo depois que crê. E caminha. É tanto que o novo nascimento, a pessoa não recebe o novo nascimento só por causa que ele batiza, não. Se fosse assim, então tanta gente já batizou, que já foi embora, e hoje nem crê em nada mais. Não, a pessoa, Deus só sela a pessoa, quer dizer, o vagão só vai ser selado depois que a pessoa crê. Depois que ele pode dizer assim, eu vou selar ele, porque agora ele crê. Então ele está selado até o dia da redenção. Então, fora disso, Deus não vai selar ninguém. Só sela depois que realmente a pessoa creu. Como sempre a gente fala, gente, quantas pessoas que ficam anos na igreja, anos, só que ele vai ficando até o dia que ele vai encontrar alguma coisa para ele tropeçar.
O dia que ele encontrar, ele vai embora e nunca mais volta. Algo dentro da palavra, é claro. Você pode tropeçar através de um irmão, uma coisa, que seria mais ou menos, mas mesmo assim você tá bem. Mas eu estou falando na palavra. Quando a pessoa encontra um tropeço na palavra, ele vai embora para nunca mais. Isso aí, aqui mesmo já aconteceu, de pessoa com 20 e tantos anos aqui, pregando sobre Jesus, é o próprio Deus, lá fora na porta, parou para me esperar. Parece que eu entendi que o senhor falou que Jesus é Deus. Falei, eu preguei. Jesus não é Deus, não. Falar 20 e tantos anos sentado no banco. E foi embora, nunca mais voltou. Aí esses 20 anos serviu para quê? Para condenar mais. Sabe? Porque a pessoa que conhece a verdade e não leva a sério, a condenação é muito pior. Está escrito em Hebreus 6 ali. Conheceu a verdade sabe, participou do Espírito Santo e fez tudo e recaíram. É impossível. Quando a Bíblia diz que é impossível, é nunca mais. Porque não é eu que falo impossível, não é nós que está falando, é Deus que diz. É impossível que uma pessoa que passa... Deixa eu ler, só para a gente, né? E depois eu vou... deixa eu ler, pelo menos assim, não vou ler a Escritura, não. Deixa eu ler só uma partezinha aqui dessa mensagem aqui, que está aqui no 150, se eu passar uns minutinhos, só mais, uns 3 minutinhos só. A mensagem, o evangelismo do tempo do fim, 148, aqui, 148. A mensagem do tempo do fim, a mensagem do evangelismo do tempo do fim, vem de Malaquias 4, é uma restauração. A mensagem e o mensageiro terão que ser um. Terão que ser ambos uma restauração da fé. Judas disse, o livro de Judas, mais ou menos 30 anos depois da crucificação, ele diz: eu vos escrevo com toda diligência que vocês deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vê? Malaquias disse que nos últimos dias o profeta do Velho Testamento, antes do dia grande e terrível, dia do Senhor vir, eu vos enviarei Elias o profeta, e ele restaurará a fé dos filhos de volta, ou a fé dos filhos de volta aos pais, um pouco antes do tempo da destruição. O que é isto? É a mensagem que sai, a mensagem e o mensageiro dos últimos dias, que não os trará a um credo, mas os lançará fora dos credos e os trará de volta à fé original dos pais pentecostais, onde a igreja está nos últimos dias. Não os pais mosaicos, não os pais do Velho Testamento, que cria só na lei, mas os pais pentecostais, não os mosaicos, daquele que rejeitou Jesus, mas aqui seria outra coisa, né? Dá só mais aqui, aqui de novo aqui, esse aqui é muito, né? Mas eu vou ler pelo menos um pedacinho aqui, Como tenho dito, sempre me estão chegando cartas dizendo: irmão Brana, você mata as pessoas de medo, dizendo que o tempo do fim se aproxima. Colocar medo na igreja? Meu Deus, é a coisa mais gloriosa que poderia acontecer, é a vinda do Senhor. Está vendo? Aí eles falam: o Senhor mata de medo o povo desse jeito. Não é matar de medo, não, é de alegria, porque o povo de Deus está esperando que ele venha. Então disse aqui, então ele disse: meu Deus, é a coisa mais gloriosa que poderia acontecer, a vinda do Senhor, o tempo do fim. Eu gostaria que isso fosse bem agora,
com certeza, é a coisa mais gloriosa que eu poderia pensar, é encontrar meu Senhor. Esta velha roupa de carne cairá e ressuscitará, e tomarei posse do eterno galardão. Voltarei a ser um jovem, e viverei para sempre com meu Senhor, com todo o meu povo. Que coisa! Não posso pensar sobre passar por todos esses pecados e provas e dores aqui nessa casa de pestilência, deixar tudo isso e ir e receber uma coroa da justiça. É a coisa mais gloriosa que eu já ouvi. Eu ia mais 2 parágrafos, mas não vou, mas eu quero ler só o último aqui. Escute bem aqui, 192. Quando Jesus se recobrou do choque da morte, quer dizer, quando nós falamos que ele morreu, né, ali na cruz, ele se tornou mais forte. Está vendo? Que tudo que acontece aqui, irmão, você tem que pensar na vida. Existe uma vida que nós estamos esperando por ela. A velhice está chegando, a morte chega nesse, mas tem vida lá na frente. É isso. Então, quando Jesus se recobrou do choque da morte, ele se tornou o mais forte. Ele pôde passar através de um edifício sem nem tirar o reboco da parede. Você pensou aqui? Passou direto na porta fechada e entrou lá da casa onde estavam os discípulos. Depois do choque da morte, depois que sofreu levando todos os pecados, foi o homem que mais sofreu no mundo, foi o homem que mais sentiu dor, foi o homem que tinha mais problema de doença nele, porque todo o mal estava nele. E quando ele recobrou daquilo, ele passou de parede, passava em qualquer lugar. Então disse aqui, ó, aí ele disse, então eu disse assim, passou de parede, ele pôde comer peixe e pão, amém, sim, foi naquele tempo, depois da fraqueza ter vindo, que ele se encontrou forte. Nós não somos só mais fracos, mas na fé tem que ser como Abraão. Foi depois da fraqueza ter vindo, e parece bastante fraco agora para ambos, mensagem e mensageiro, mas não se preocupe, em algum lugar, não sei como, mas estou confiando nele. Ele entrará em cena algum dia, não se preocupe, vamos seguir juntos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos inclinar nossas cabeças juntos. Este é o evangelho do tempo do entardecer. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Irmã Leidmar pede oração pois irá fazer uma cirurgia amanhã para tirar a pedra da vesícula. Irmão Severino pede oração pois a dor do seu braço está insuportável. Está aguardando a cirurgia pelo SUS. A irmã Clemilda Mafra pede oração por sua sogra Maria, a irmã Maria, né, das Graças, Agostinho, que irá fazer uma cirurgia de catarata. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por esses irmãos. Senhor Deus, aqui está esses pedidos, Senhor, da irmã Leidmar, e vai fazer uma cirurgia, Senhor. Também o irmão Severino, Senhor, está sentindo dor, Senhor, muita dor, Pai. Ajuda aquele irmão, Senhor. Tira essas dores, Senhor, até que chega o dia dele fazer essa cirurgia, Pai. Também irmã, Senhor, a irmã Maria das Graças, que vai fazer uma cirurgia de catarata, Senhor. Esteja, Senhor, na mão daqueles médicos, Pai, para que essa cirurgia saia perfeita, Pai. Meu Deus, que ao mexer no olho dela, Senhor, meu Deus, que não seja apenas o médico, mas que o Senhor esteja ali presente, Pai. Ajuda ela e ajuda esses irmãos que têm pedido oração, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Pai, abençoa eles em todos os lugares que eles estiverem, Pai. Pai, bendito, ajuda também os irmãos que viajam, que estão viajando, em todos os lugares, Pai, nos lares. Tem misericórdia de cada um, e tem misericórdia de nós que estamos saindo daqui para casa. Ajuda para que nós possamos levar essa mensagem em nossos corações, meu Deus, e deitar e esperar, Pai, por aquele momento mais glorioso que nós falamos aqui, pela vinda do Senhor. Ajuda, Pai, se está faltando alguma coisa em nós, meu Deus, ajuda para que os nossos olhos não fechem totalmente até que nós acertamos tudo com o Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.